Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Poder sentar, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa oportunidade, compartilharmos a palavra de Deus, esta palavra que é viva e eficaz. Viva e produz efeito. O efeito dela é tão poderoso que é a razão de estarmos aqui esta noite, porque Ele nos tirou de lá do lamaçal do pecado e firmou nossos pés numa rocha, e esta rocha é Cristo, né? Eu quero agradecer ao pastor Isaías pela oportunidade e pelos irmãos aqui do ministério, que sempre têm aberto as portas para que estejamos aqui anunciando a palavra de Deus. E esta igreja tão linda que é operosa, nós temos acompanhado pela internet os cultos, os trabalhos, as atividades que acontecem aqui nesta igreja, e podemos observar que é uma igreja que não para. Ela sempre tem uma atividade e sempre está em ação, como deve ser todo corpo, todo organismo vivo, como é a igreja. Então, muito obrigado ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta ocasião. Eu fiquei encantado realmente com as apresentações que foram feitas aqui nesta noite, principalmente pelas belemitas que fizeram esse diálogo aqui muito importante com respeito ao nascimento de Cristo, né? E vendo, na realidade, o profissionalismo desse pessoal. Ninguém titubeou, ninguém gaguejou aqui, né? Trazia realmente. Agora, isto é fruto de muito treino, horas e horas, debruçado em cima do texto, para trazer isso aqui de cor. Então, só é Deus que pode fazer isso, né? Então, são pessoas que são dedicadas. Essas crianças que vieram aqui à frente, eu estava lembrando nesse momento, quando vimos aquelas crianças aqui na frente, e perguntando para Isaías: Isaías, um dia você já esteve num lugar como esse, não já? Ele disse: já. Lá em Capão Bonito, quando eu era pequeno, eu participava desse trabalho, né? Então, aqui nós verificamos aqui na frente hoje futuros obreiros, futuros pastores, futuros líderes. É assim que começa. Ensina a criança no caminho que deve andar. É o que diz a palavra de Deus, né? E na medida que nós ensinamos, a criança vai caminhando de uma maneira especial, de uma maneira muito bem. Não é ensinar, não significa simplesmente mandar, é ir com ela, é caminhando junto, ensinando, mostrando o verdadeiro caminho, com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa atitude dentro de casa, com o nosso comportamento, com as nossas palavras. Criança é o primeiro aluno que nós temos na vida, são nossos filhos. E eles precisam ser bem orientados para ser instrumento de Deus para este mundo, para a sociedade, para a igreja. É aqui que começa. Então precisamos, na realidade, pedir a Deus sabedoria para orientar as crianças no caminho que devem andar. Nós glorificamos a Deus justamente pelo trabalho, pelo labor aqui desta igreja. Irmãos queridos, hoje comemora-se, ou seja, agora, dia 25, comemora-se em todo o mundo cristão a data do nascimento de Cristo. É uma data festiva, é uma data alegre, é uma data em que muitas vezes se mistura a parte comercial com a parte espiritual, mas uma coisa é certa, é uma lembrança que fica sempre marcada na vida de cada sociedade, esta data. Muito embora seja uma data convencionada, 25 de dezembro, pelos estudos que se faz, sabemos que isso é totalmente impossível. Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, devido ao frio terrível que faz naquela região. E aqueles pastores, de forma nenhuma, nesta época, eles estariam naquele campo, cuidando da plantação ou cuidando dos seus animais. Não tem como. O frio ali é de rachar. Então, muitos sabem, procuram descobrir esta data, mas é uma incógnita.
Eu já me debrucei em cima destes acontecimentos para saber mais ou menos qual era esta data, né? E a única parte bíblica que nos mostra mais ou menos é através justamente do momento em que Isabel concebe João. E João, como vocês sabem, ele é 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. E tudo indica, baseado nessas datas do turno de Abias, que era ele pertencia ao 18º turno de Abias, que se dava numa certa época do ano, que não podia ser esta. Então, o que se atribui é que Jesus tenha nascido mais ou menos numa época do mês de outubro, que é uma época em que o clima é gostoso, o clima é quente, os pastores trabalham, a agricultura, a lavoura, a pecuária, não tem qualquer dificuldade. Porém, isso não é coisa relevante, descobrir qual foi a data, qual é o dia exato. O importante é que Jesus Cristo nasceu, ele veio ao mundo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Bom, agora eu quero dizer para vocês, irmãos, que se existe um projeto lindo da parte de Deus, não sei se inigualável, de que o projeto da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Eu não sei se o Zanar Divino tem coisa mais especial do que a vinda de Cristo à Terra. Não sei. Quando nós abrimos o livro de Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4, que eu quero que você abra neste momento, Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4, onde ali declara que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha bem, a plenitude dos tempos. Se a data em que Jesus Cristo veio ao mundo, aquilo era, no calendário divino, a plenitude dos tempos. Então você pode imaginar de quando é que vem esse projeto de Deus, num passado eterno. Porque a Escritura declara que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha o projeto de onde vem. Antes da fundação do mundo. Calcule o que significa isto. Uma época em que não existia o planeta Terra, numa época em que não existia nenhuma constelação no espaço, numa época que não existia nenhuma estrela no universo, numa época que não existia nada, era Deus da eternidade e os seus anjos. Esse projeto, ele já vem dali. E esse projeto, por certo, ele foi planejado antes que Satanás fosse Satanás. Numa época em que Lúcifer ainda era Lúcifer, Deus que antecipa o seu conhecimento, na sua onisciência, no conhecimento que Deus tem, ele já sabia de tudo que viria pela frente. Ele é o arquiteto de todas essas coisas. Então, como declara aqui que vindo a plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho. Então, o que nós observamos que há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio ao mundo, aquilo era a plenitude dos tempos. Agora, para chegar àquele acontecimento, tragédias aconteceram no universo, a rebelião de Lúcifer lá com os anjos contra Deus, todos aqueles problemas que aconteceram no passado, onde a terra se tornou depois sem forma e vazia, enfim, isso vem de muito longe. E ali, quando a humanidade é um projeto de Deus construído ali com Adão e Eva, que houve a queda, naquele momento, no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus declara que da semente da mulher vai surgir um que vai esmagar a cabeça de Satanás. Olha bem, olha o que diz aqui a Bíblia, da semente da mulher.
Irmãos, mulher não tem semente. Mulher não pode gerar sem o auxílio do homem. Não existe essa possibilidade na anatomia de qualquer mulher na vida. Mesmo que essa mulher não tenha contato com o homem, mas ela possa engravidar com bebê de proveta, com implante de um sêmen nela, mas tem o auxílio do homem. Mas diz aqui a Bíblia que a semente da mulher. Como é que isso poderia acontecer? Mas foi esse o mecanismo que Deus se utilizou através de Maria, o que dá a entender que Maria foi a única mulher deste mundo que já veio ao mundo com uma semente implantada em si. E ali está a semente divina. Isto aqui não são milagres por cima de milagres. Foi o veículo que Deus utilizou para trazer o seu filho ao mundo. Ele aterrissa justamente naquela região do mundo pobre, uma região paupérrima, numa situação difícil. No meio de tanta humilhação, ter que andar para fazer aquele registro do nascimento. Enfim, foi uma época muito dolorosa, mas foi a forma que Deus se utilizou. Aí, conclusão, veio ao mundo na plenitude dos tempos. Se há 2000 anos atrás, ali a plenitude dos tempos, você pode depois dali, da onde Jesus Cristo nasceu, contar o tempo para trás. Você vai encontrar uma eternidade que não tem fim. E lá naquela eternidade, no coração de Deus, Jesus já tinha nascido, já tinha vindo ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Glória ao nome de Jesus. A queda do homem não pegou Deus de surpresa, não. Não pense que ele teve que correr e engendrar um plano para resgatar o homem. Absolutamente não. É um projeto realmente extraordinário. Agora, o que nós podemos observar é que nesta época de Natal é uma época em que as pessoas trocam presentes. É uma época alegre. É uma época que os pais correm para as lojas para comprar um presente para o filho. É uma época que as pessoas se presenteiam. Mas o que nós podemos observar é que o maior presente, quem recebeu, não foi a criança, não foi o recém-nascido, ele recebeu ali, mas o maior presente que nós temos no mundo foi justamente Jesus Cristo, que nos foi dado por Deus como presente divino. Aleluia! Agora, irmãos queridos, o que é que nos traz a vinda dessa criança ao mundo? O que é que esse projeto divino, ele trouxe ao mundo para que nós estivéssemos aqui nesta oportunidade? Jesus Cristo, ele nasce, ele trabalha, ele se desenvolve, ele cresce em estatura e sabedoria, ele se sujeita às leis normais, ele se sujeita à orientação da sua mãe, do seu pai adotivo, ele se sujeita a tudo aquilo que o ser humano está sujeito. Ninguém sabia. É claro que Maria, ela guardava tudo aquilo no seu coração, ela sabia quem era Jesus, mas nem todo mundo sabia. Viu ele aos 12 anos discutir com os doutores da lei e sabia que era alguém excepcional, alguém especial, mas o que aquela criança era? O povo não tinha conhecimento ainda, não sabia quem era ele. Até que um dia, o primo dele está no deserto da Judeia, batizando e pregando arrependimento. Ele dizia: eu vos batizo com água, dizia João Batista, mas após mim virá um que eu não sou capaz nem de desatar a correia da sua alparca. E a multidão embebida, olhando para João Batista, e de repente João para um pouco, olha para o meio daquela multidão, e todos olham para trás, e naquele momento João aponta e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glórias ao nome de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira.
não cobre, não ameniza, não disfarça, mas ele tira o pecado do mundo. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Quando diz aqui a Bíblia que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido sob a carne, nascido de mulher, nascido sob a lei, é porque naquele tempo, irmão querido, o homem pecava e quem pagava o pato eram os animais, era o cordeiro, era o cabrito, que não tinha nada a ver com o problema do homem, mas ao mesmo tempo, aquela situação não tinha resultados como nós observamos depois. Por quê? Porque o sangue do animal, ele simplesmente cobre o pecado. É como se você metesse um vale por conta do salário que vai sair no final do mês. Aquele vale é apenas uma pequena demonstração que no final do mês você vai ter um pagamento. Tudo muito bem. Então, é o que representava aquele sacrifício daqueles animais. Apenas cobria temporariamente. Era um vale que era metido naquele momento, até que viesse o sacrifício perfeito. Aí eu fico pensando, irmão querido, o que seria deste mundo se Jesus Cristo não tivesse chegado aqui? Se não fosse ele o Cordeiro de Deus, sabe o que aconteceria? Até hoje, os animaizinhos estariam pagando o pato. Agora vou dizer para você, com tanto pecador no mundo, não existiria mais nenhum cordeiro, nenhuma vaca, nem qualquer touro, nem qualquer bode, porque o homem peca mais do que nasce animais na terra. Não existiria mais como resolver esse problema. Mas Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício dele valeu por tudo aquilo que os homens praticavam, aquilo que eles faziam. O maior presente, o presente número 1, está justamente aqui, que ele tira o pecado do mundo. Na minha página do YouTube, onde você pode encontrar ali Pastor Jorge Vale, eu coloquei recentemente ali sobre a questão do livro da vida. O que é o livro da vida? Tem pessoas que pensam que Deus tem uma biblioteca lá em cima, cheio de anotações. A vida de cada um está numa folha de papel daquela ali em cima, que no dia ele vai abrir aquilo para condenar a humanidade. Não existe, irmão, que Deus não se preocupa com isso. Deus não se preocupa com essas coisas. Sabe onde é que está o livro da vida, sabe? Está justamente aqui. Esses dias, eu estava lá em casa, e a irmã Raquel, ela fez ali um peixezinho assado. E quando ela fez aquele peixinho assado, deu até vontade agora. Então, quando ela fez aquele peixinho assado, ela perguntou, você quer feijão e arroz? Eu digo, não, só quero farinha. Quando eu coloquei aquele pedaço de peixe na boca e aquela farinha, irmãos amados, naquele momento, a minha memória foi deixa eu ver, 73 menos 16, dá 50 e tantos anos atrás, quando eu era pescador na Amazônia, que pescava com meu padrasto. Uma ocasião nós entramos numa lagoa para caçar, para pescar jacaré, porque ele era caçador de jacaré para tirar o couro para vender nas fábricas de calçados. E naquele momento, esperando anoitecer, ele pegou um pacu, levamos para a beira do rio. Ali ele fez aquele braseiro, colocou aquele pacu e pegou a farinha e pegava só o remo era redondo, derramou a farinha ali, fez aquele pirãozinho ali. A gente pegava um pedacinho de peixe, colocava no sal, colocava na boca e aquele pirãozinho e comia. Quando eu estava lá em casa, naquele momento a minha memória foi há mais de 50 anos atrás. Mais de 50 anos, 60 anos atrás. Por quê? Porque está tudo registrado aqui. Tem pensamentos que você quer se livrar deles e não pode. Por que que não pode? Porque está gravado no livro da vida. Aqui é o HD humano, onde fica tudo cadastrado. E quando eu coloquei ali no YouTube justamente isso, revendo esses dias o meu livro da vida, a minha memória,
Observei ali uma pequena, algo que eu fiz que te desagradou. Eu tentei tirar aquilo dali, mas não podia, porque aquela mancha estava ali. Aquela mancha continuava ali. Eu fui com Freud e perguntei para Freud, como é que eu vou tirar isso aqui da minha cabeça? Aí o Freud respondeu, meu filho, isso aí não é culpa sua. Isso aí é fruto da socialização inadequada que você teve. Aí eu fui para Skinner. Skinner foi e disse a mesma coisa. Você não tem culpa disso porque você é fruto do meio ambiente que você foi criado. E aquela mancha continuava ali. Aí fui com mais alguém e me passaram o remédio tarja preta. A tarja preta só cobriu aquilo, mas a mancha continuou lá atrás. Até que eu me lembrei da velha Bíblia. Aí pude observar naquele momento que diz a Bíblia que se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o único que pode tirar esta mancha que está ali. E a hora é esta, porque o dia do julgamento vem. Então o maior presente que nós recebemos inicialmente foi este: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu creio perfeitamente, pastor Isaías, pastores, que se Jesus Cristo voltar agora, nesse momento, esta igreja, quase que na sua totalidade, ela vai subir. Por quê? Porque o seu pecado já foi riscado, já foi apagado, você é livre dele. Glória ao nome de Jesus Cristo. Foi isso que essa criança veio fazer, aqui representado por esta figura. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um presente magnífico que não tem quem possa fazer isso por mim e por você. Mas tem outra coisa também. Quantas pessoas que têm vontade de ir para o céu. Quantas pessoas que têm vontade de chegar ali na eternidade. Quantas pessoas? Quantas? Irmão querido, mas você querer ir para o céu, é mesmo que você querer sair daqui de Foz do Iguaçu, ir para Campinas, São Paulo, sem mapa, sem nada na mão, sem GPS, sem coisa alguma. Eu já vim aqui para Foz do Iguaçu, de lá para cá, e já me perdi no meio do caminho. Teve uma ocasião que eu andei quase 300 quilômetros, porque peguei uma estrada errada. Hoje, quando eu saio de casa, tem GPS, tem mapa, tem tudo. Agora imagine alguém querer ir para o céu. Hein? Querer ir para o céu. Aonde é que fica o céu? Aí você aponta, fica para ali. E os japoneses do outro lado estão apontando para onde? E os orientais estão apontando para onde? E o outro lado está apontando para onde? Irmão amado, até que você chegue em João capítulo 14, e Jesus chega e se apresenta para você e declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória ao nome de Jesus Cristo. Foi isto que esta criança veio fazer ao mundo, te apontar o caminho de volta para a glória, de volta para o céu. Aleluia, aleluia. E Ele está presente aqui nesta noite. Ele está presente aqui nesta noite. Eu sou o caminho, a verdade. Sabe essa verdade que é relativa aí no mundo? Só que a verdade em Cristo não tem relatividade. Ele é a verdade pura, cristalina, não há mentira, não há engano. Não, Ele é a verdade. E além do mais, Ele é a vida. Que presente lindo. Glória a Deus. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. A vida que você tem, sua vida física, isso aqui tem um fim. Só que a vida abundante que Cristo nos dá, ela não tem fim. Não tem fim. Ela começa aqui e se estende por toda a eternidade. São presentes magníficos que, em lugar de você dar para Ele, Ele é que trouxe para você. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E Ele está presente aqui nesta noite. Ele está presente aqui nesta noite. E Ele quer, além daqueles que já receberam Ele como seu Salvador pessoal, nós temos aqui pessoas nesta noite que querem receber Jesus como presente em sua vida. E eu gostaria de terminar minhas palavras orando por você.
Você que veio aqui nesta noite, que não é crente ainda, e precisa ter o seu pecado perdoado e conhecer o caminho de volta para a glória, eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Toda a igreja vai ficar em pé nesta hora. E você que já está em pé, eu quero orar por você. Alguém aqui nesta noite quer oração, quer que eu ore por você, para Jesus perdoar o seu pecado? Levante a mão, dizendo eu quero.